Quando o último grito da minha irmã ecoou pela casa naquela madrugada de 1978, eu sabia que minha vida tinha acabado para sempre. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer som que já escutei na minha existência toda. Era como se o próprio diabo tivesse passado pela nossa casa e levado embora tudo que ainda restava de esperança. Agora aqui, sentada na minha cadeira de balanço aos 68 anos, olhando esse rio que nunca para de correr, ainda consigo sentir o cheiro de sangue misturado com o perfume barato que ela usava. Ainda ouço aquela risada maldita que me persegue até hoje. A risada de quem sabia que tinha ganhado a guerra mais cruel que uma família pode viver. Oi, meus filhos do coração. Me chamo Antônia Pereira da Silva. Tenho 68 anos de idade e moro aqui em Parintins, no Amazonas, numa casinha simples de madeira que eu mesma construí tijolo por tijolo, tábua por tábua, depois de tanta luta e sofrimento. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que cada palavra que vou falar aqui é a pura verdade, doída como ela é. E se vocês pudessem se inscrever no canal agora mesmo, isso me deixaria muito feliz, porque assim vocês vão estar ajudando outras pessoas que passaram pelo que eu passei a não se sentirem sozinhas. Todo mês nós fazemos sorteios especiais para quem mais comenta e dá like aqui no canal, mas só para quem se inscreveu e participa de verdade da nossa família. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei dentro do peito por quase 50 anos. Uma história que me fez entender que o demônio não tem chifres nem rabo, não vem debaixo da terra. Às vezes, ele usa terno e gravata, fala bonito, promete o mundo e mora na mesma casa que você. Às vezes, ele tem o mesmo sangue que corre nas suas veias e sabe exatamente onde apertar para te ver sangrar por dentro. Esta é a história de como uma menina de 15 anos perdeu tudo que amava na vida numa única noite e depois passou décadas planejando a vingança mais doce e amarga que vocês já ouviram falar. Nasci lá em Fonte Boa, interior do Amazonas, numa família que tinha pouco dinheiro, mas muito amor. Meu pai, Sebastião Pereira, era pescador de profissão e carpinteiro nas horas vagas. Homem de poucas palavras, mas de mãos que sabiam fazer milagres com madeira e anzol. Minha mãe, Maria das Dores, costurava para fora e cuidava da nossa casa de palafita com o carinho de quem sabia que lar não se mede em metros quadrados, se mede em abraços dados e recebidos. Éramos eu, minha irmã Francisca, 2 anos mais nova, e meu irmão Joaquim, que era o caçula, tinha apenas 8 aninhos quando tudo começou a desmoronar. Nossa casa ficava numa parte mais afastada do povoado, cercada de açaizeiros e próxima a um igarapé que cantava dia e noite. Era um lugar de paz, onde o maior barulho que se ouvia era o canto dos bem-te-vis de manhã cedo e o coachar dos sapos quando anoitecia. Francisca e eu dividíamos o mesmo quarto, a mesma cama, os mesmos sonhos de menina. Ela queria ser enfermeira. Eu sonhava em ter uma loja de tecidos na cidade grande. Passávamos as tardes inventando brincadeiras, catando frutas no quintal, ajudando nossa mãe com os afazeres da casa. Era uma vida simples, mas completa de felicidade genuína. As coisas começaram a mudar quando apareceu o homem que ia destroçar nossa família para sempre. Ele se chamava Raimundo Tavares, tinha uns 45 anos na época, era comerciante de gado e dono de várias terras na região. Rico, bem vestido, sempre de caminhonete nova, daquelas que faziam barulho e levantavam poeira quando passavam pelas ruas de terra do nosso povoado. Toda vez que ele aparecia na nossa casa, minha mãe ficava nervosa, meu pai se calava ainda mais que o normal. E nós, crianças, éramos mandadas para o quarto ou para brincar no quintal. Mas eu sempre arranjava um jeito de escutar as conversas. Raimundo tinha vindo cobrar uma dívida que meu pai havia feito para comprar uma canoa nova depois que a enchente de 1977 levou embora nossa única fonte de sustento. Era uma quantia alta para a nossa realidade. Algo em torno de 10 mil cruzeiros, que na época era quase impossível para uma família como a nossa conseguir juntar. Meu pai tentava negociar prazos, propunha pagar com trabalho, oferecia sua mão de obra como carpinteiro, mas Raimundo não estava interessado em facilitações. Ele queria o dinheiro, e se não tivesse o dinheiro, ia tomar a casa, a canoa nova e
tudo mais que tivéssemos de valor. Mas eu percebi, com meus 15 anos de idade, que os olhos dele não paravam na nossa casa, ou nas nossas poucas posses. Os olhos dele paravam em minha irmã Francisca. Ela tinha acabado de fazer 13 anos. Estava naquela fase de deixar de ser criança para virar moça, com aquela beleza inocente que chamava a atenção por onde passava. Cabelos pretos e lisos que desciam até a cintura. Olhos grandes e expressivos. Sorriso que iluminava qualquer ambiente. E eu via como Raimundo olhava para ela, com aquele olhar que uma mulher aprende a reconhecer desde cedo, o olhar de quem está tramando coisas que não deveria nem pensar. Foi numa tarde de dezembro de 1978 que ele apareceu na nossa casa com uma proposta que mudou tudo para sempre. Veio acompanhado de 2 homens que ficaram do lado de fora, encostados na caminhonete, fumando e conversando baixo. Meu pai estava consertando umas redes na varanda quando ele chegou, todo sorridente, como se fosse trazer boas notícias. Chamou meu pai para conversar reservado, lá no canto do terreno, perto das bananeiras. De longe, eu via meu pai balançando a cabeça, gesticulando com as mãos, claramente nervoso e contrariado com o que estava ouvindo. Quando a conversa terminou, meu pai voltou para casa com o rosto mais pálido que pano lavado no sol. Chamou minha mãe para o quarto e ficaram lá conversando em sussurros por mais de 1 hora. Eu e Francisca ficamos na cozinha, fingindo que estávamos ocupadas descascando mandioca, mas na verdade tentando entender o que estava acontecendo. O clima dentro de casa tinha mudado completamente. Era como se uma nuvem pesada tivesse descido sobre nossa família e ninguém conseguisse mais respirar direito. Naquela noite, durante o jantar, meu pai finalmente nos contou o que Raimundo havia proposto. Era uma proposta que ele disfarçou de solução, mas que, na verdade, era a perdição da nossa família. Raimundo estava disposto a perdoar toda a dívida e ainda dar uma quantia extra em dinheiro, suficiente para a gente se mudar para uma casa melhor e começar uma vida nova. Em troca, ele queria que Francisca fosse morar na casa dele, oficialmente como agregada da família, para ajudar a esposa dele com os afazeres domésticos e cuidar dos filhos pequenos. Na prática, todos nós sabíamos o que aquilo realmente significava, mas ninguém teve coragem de falar a verdade em voz alta. Minha irmã ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, com aquela voz doce que ela tinha, disse que não queria ir, que queria ficar com a família, que preferia sermos pobres mais juntos do que separados. Mas minha mãe, com lágrimas nos olhos, explicou que não era uma questão de escolha. Se não aceitássemos a proposta, Raimundo ia tomar nossa casa, ia deixar a gente na rua e ainda por cima meu pai podia ser preso por não conseguir pagar a dívida. Era isso ou a miséria completa, sem teto, sem nada. Embora numa manhã de janeiro que eu nunca mais esqueci. O sol estava nascendo por trás das árvores, pintando o céu de alaranjado, quando a caminhonete de Raimundo parou na frente da nossa casa. Ela tinha arrumado suas poucas roupas numa trouxinha pequena de pano, levava a boneca de milho que nossa mãe tinha feito para ela quando era pequena, e um retrato nosso que tiramos na festa junina do ano anterior. Quando se despediu de mim, sussurrou no meu ouvido uma coisa que me arrepia até hoje. Antônia, se eu não voltar, você cuida do Joaquim e promete que não vai esquecer de mim, viu? Eu segurei a mão dela com força e prometi que ia buscar ela de volta. Não importava quanto tempo demorasse. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura e esperança para quem mais precisa ouvir. Vocês que estão me escutando são a razão dessa história estar sendo contada. E cada um de vocês está ajudando outras pessoas que passaram por situações parecidas. Os primeiros meses foram de uma ansiedade que me corroía por dentro. Raimundo havia prometido que Francisca poderia nos visitar aos domingos, mas essas visitas foram ficando cada vez mais raras. Primeiro ela vinha todo domingo, depois passou a vir quinzenalmente, depois uma vez por mês. E quando vinha, não era mais a mesma menina alegre que tinha saído de casa. Estava sempre quieta, olhando para o chão, respondendo nossas perguntas com monossílabos. Usava roupas que não eram dela, roupas de adulta,
apertadas demais para seu corpo ainda de criança. Tinha perdido peso, estava com olheiras fundas, e por mais que nossa mãe perguntasse se estava tudo bem, ela só dizia que estava. Mas eu percebia coisas que os outros não viam. Percebia as marcas roxas nos braços dela, que tentava esconder com as mangas compridas, mesmo no calor. Percebia como se encolhia quando alguém chegava muito perto. Percebia o jeito que ela olhava para a porta toda vez que ouvia barulho de motor, como se estivesse sempre com medo de que alguém viesse buscá-la antes da hora. E percebia principalmente o silêncio pesado que ela carregava. Um silêncio de quem tinha visto coisas que não deveria ter visto, vivido coisas que nenhuma criança deveria viver. Foi numa dessas visitas, já no meio do ano, que consegui ficar sozinha com ela por alguns minutos, enquanto nossa mãe foi buscar água no poço. Sentamos debaixo da mangueira, onde costumávamos brincar quando éramos pequenas, e foi aí que ela me contou pedaços da verdade. Não tudo, porque até hoje acredito que algumas coisas foram pesadas demais, até para ela conseguir falar, mas o suficiente para eu entender que nossa irmã não estava vivendo, estava sobrevivendo. Raimundo não a tratava como empregada da casa. Tratava como propriedade particular. A esposa dele fingia não ver o que acontecia dentro da própria casa, e os filhos deles tinham aprendido a tratar Francisca como se ela fosse menos que um animal de estimação. Antônia, ela me disse, segurando minha mão com uma força que não combinava com seu corpo magro. Eu não aguento mais. Ele me faz coisas ruins, e diz que se eu contar para vocês, ele vai fazer mal para a nossa família toda. Ela começou a chorar então, um choro, silencioso que partia o coração de quem via. Eu pensei que se eu aguentasse quieta, pelo menos vocês iam estar seguros, mas eu não consigo mais. Eu preferia morrer do que continuar vivendo assim. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e algo novo nasceu. A menina de 15 anos que eu era morreu ali debaixo daquela mangueira. E nasceu uma mulher com sede de justiça e vingança. Segurei o rosto de Francisca entre minhas mãos e olhei bem fundo nos olhos dela. Você não vai morrer, minha irmã. E você não vai continuar sofrendo. Eu vou tirar você de lá, não importa como. Ela balançou a cabeça, desesperada. Você não entende, Antônia. Ele é muito poderoso. Tem muitos homens trabalhando para ele. Tem dinheiro, tem influência. Se a gente tentar alguma coisa, ele vai acabar com nossa família toda. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Passei os dias seguintes planejando como ia tirar minha irmã daquele inferno. Pensei em fugir com ela para longe, talvez para Manaus, onde podíamos nos esconder e recomeçar. Pensei em contar tudo para meu pai e pedir ajuda dele, mas sabia que ele ia se desesperar e fazer alguma bobagem que só ia piorar a situação. Pensei até em procurar as autoridades, mas na época, numa cidade pequena como a nossa, Raimundo tinha influência sobre todo mundo, desde o delegado até o prefeito. Foi quando lembrei do que minha avó paterna sempre dizia: minha filha, quando não tem jeito pela lei dos homens, a gente tem que apelar para a lei da natureza. Minha avó, Dona Teresa, tinha sido benzedeira a vida toda. Conhecia todos os segredos das plantas da floresta, sabia fazer chás que curavam qualquer doença e também sabia fazer outras coisas que não eram para curar. Ela tinha morrido no ano anterior, mas antes de partir, passou alguns dos conhecimentos dela para mim, principalmente sobre as plantas que podiam ser remédio ou veneno, dependendo da quantidade e da forma de usar. A ideia começou a tomar forma na minha cabeça aos poucos. Eu sabia que Raimundo costumava passar na nossa casa de vez em quando para verificar se estávamos cumprindo nossa parte do acordo. Sempre vinha sozinho nessas ocasiões. Sempre ficava para tomar um café ou comer alguma coisa que nossa mãe oferecia. Era um homem vaidoso, gostava de ser tratado com respeito e admiração, gostava de contar vantagens sobre seus negócios e suas conquistas. E eu sabia também que ele tinha um problema no estômago. Vivia reclamando de azia e má digestão, sempre pedindo chá de boldo ou erva cidreira para aliviar o desconforto. Comecei a juntar as plantas que precisava. Não foi fácil, porque algumas eram raras e outras perigosas de manusear. Tive que ir até a mata fechada, em lugares que só minha avó conhecia, para encontrar certas folhas e raízes que ela tinha me ensinado a identificar. Passei semanas coletando,
secando, preparando tudo com o cuidado que ela me ensinou. E enquanto fazia isso, ia conversando com ela em pensamento, pedindo força e sabedoria para fazer o que precisava ser feito. A oportunidade chegou numa tarde de outubro. Raimundo apareceu na nossa casa sem avisar, como costumava fazer, para verificar como estávamos passando. Estava reclamando mais que o normal da dor no estômago. Disse que tinha comido algo estragado no almoço e estava se sentindo mal. Minha mãe, sempre prestativa, ofereceu para fazer um chá para ele. Foi quando eu me ofereci para preparar. Disse que sabia uma receita especial que minha avó usava para problemas de estômago. Uma receita que funcionava melhor que qualquer remédio de farmácia. Preparei o chá com todo o cuidado, misturando as ervas que ia curar com aquelas que iam fazer muito mais que isso. Estava tão nervosa que minhas mãos tremiam, mas consegui manter a calma quando entreguei a xícara para ele. Raimundo tomou tudo, elogiou o sabor, disse que estava se sentindo melhor só de tomar o primeiro gole. Ficou na nossa casa por mais uns 30 minutos, conversando com meu pai sobre os negócios, se gabando de como estava bem de vida, de como tinha tudo sob controle. Depois que ele foi embora, fiquei acordada a noite toda esperando. Sabia que os efeitos não iam ser imediatos, que ia levar algumas horas para o que eu tinha dado começar a fazer efeito. Mas também sabia, pelos ensinamentos da minha avó, que quando começasse, não ia ter volta. Era uma planta que ela chamava de justiceira da mata, porque era usada pelos antigos para fazer justiça quando a lei dos homens falhava. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pelo povoado como fogo em palha seca. Raimundo Tavares tinha passado mal durante a madrugada. Uma dor terrível no estômago que nem todos os remédios que a esposa dele deu conseguiram aliviar. Morreu antes do sol nascer, gritando de dor, pedindo ajuda, sem entender o que estava acontecendo com ele. O médico que veio de Tefé para verificar o corpo disse que tinha sido envenenamento, provavelmente algo que ele comeu que estava estragado, uma tragédia, mas essas coisas aconteciam mesmo no interior. Estivessem tentando ler nas nossas caras se sabíamos de alguma coisa. Mas eu mantive a compostura. Chorei nas horas certas. Fiz cara de surpresa quando contaram a notícia. Representei o papel de menina inocente que não entende as maldades do mundo. O que mais me deu satisfação foi ver a viúva de Raimundo, Dona Carmen, fingindo estar de luto quando todo mundo sabia que ela vivia infeliz naquele casamento. Ela apareceu na nossa casa 2 dias depois do enterro, toda vestida de preto, mas com um alívio nos olhos que ela não conseguia esconder completamente. Veio devolver Francisca para a gente, disse que não precisava mais dos serviços dela, que ia se mudar para Manaus com os filhos para ficar perto da família. Na verdade, todos nós sabíamos que ela era fugindo das dívidas que Raimundo tinha deixado e dos inimigos que ele tinha feito ao longo dos anos. Quando Francisca voltou para casa naquele dia, eu quase não a reconheci. Em poucos meses, ela tinha mudado, tanto que parecia uma pessoa completamente diferente. Estava ainda mais magra, com uma palidez doentia, e trazia nos olhos uma tristeza tão profunda que doía só de olhar. Mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas. Não só as roxas que eu já tinha visto antes, mas outras, mais permanentes, marcas que contavam uma história de sofrimento que nenhuma criança deveria carregar. Quando nossa mãe a abraçou na porta de casa, Francisca desabou em choro, um choro desesperado de quem tinha guardado dor demais por tempo demais. Nos primeiros dias depois que ela voltou, Francisca mal falava conosco. Passava o tempo todo no quarto, olhando para o teto, como se estivesse em outro mundo. Não queria comer, não queria sair, não queria conversar. Nossa mãe estava desesperada, tentava de tudo para tirá-la daquele estado, fazia as comidas que ela mais gostava, contava histórias engraçadas, até chamou o seu Benedito, o rezador da comunidade, para fazer uma oração por ela. Mas nada. Parecia funcionar. Era como se Francisca tivesse deixado uma parte de si mesma naquela casa maldita e não conseguisse se sentir completa de novo. Foi numa noite, quase uma semana depois que ela voltou, que finalmente conseguimos conversar de verdade. Eu estava deitada na minha rede, fingindo dormir, quando ouvi ela se mexendo na cama. Levantei devagar e vi que ela estava sentada na beirada da cama, olhando pela janela para a lua cheia que iluminava o igarapé. Me aproximei dela com cuidado,
como se ela fosse um passarinho ferido que poderia voar embora se eu fizesse movimentos bruscos. Francisca, eu sussurrei, você quer conversar? Ela me olhou então, e naquele olhar eu vi tanta dor acumulada que senti meu coração apertar. Antônia, ela disse com a voz rouca de tanto chorar, eu não sei se consigo viver depois do que aconteceu comigo. Tem coisas que ele fez, coisas que não saem da minha cabeça, coisas que me fazem sentir suja por dentro, como se eu nunca mais fosse conseguir ficar limpa. Sentei do lado dela e segurei sua mão. Estava gelada, tremendo, como se ela estivesse com febre. Conta para mim, eu disse. Conta tudo. Não guarda isso só para você. E então ela começou a falar, devagar no começo. Depois as palavras foram saindo como água de represa que arrebenta. Contou sobre as noites que ele ia no quarto dela, sobre as coisas que ele obrigava ela a fazer, sobre as ameaças que fazia se ela tentasse resistir ou contar para alguém. E contou sobre como a esposa dele sabia de tudo e fingia não ver, sobre como os filhos dele também abusavam dela de outras formas, batendo, humilhando, tratando ela como se fosse um objeto. Mas o que mais me chocou foi quando ela contou sobre a última semana que passou lá. Raimundo tinha ficado ainda mais violento depois que ela tentou fugir uma vez. Tinha trancado ela num quarto nos fundos da casa, sem janela, sem luz, e só ia lá para fazer as maldades dele. Disse que ia deixar ela morrer ali mesmo, que ninguém ia sentir falta de uma menina sem família, sem importância. Foi nessa semana que ela pensou seriamente em se matar. Chegou até a tentar uma vez, mas não conseguiu. Antônia, ela disse, agarrando meu braço com força. Quando soube que ele tinha morrido, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Não foi tristeza, não foi alívio, foi uma alegria terrível, uma felicidade que me deu medo de mim mesma. Eu fiquei feliz que ele morreu. E isso me faz uma pessoa ruim? Eu olhei bem nos olhos dela e disse a verdade que sentia no coração. Não, minha irmã. Isso te faz uma pessoa que entende a diferença entre o bem e o mal. E ele era o mal em pessoa. Era nessa hora que eu devia ter contado para ela o que eu tinha feito, devia ter dividido o peso daquele segredo com quem mais tinha direito de saber. Mas alguma coisa dentro de mim disse para guardar silêncio, pelo menos por enquanto. Talvez fosse para proteger ela, talvez fosse para me proteger, ou talvez eu já estivesse planejando, mesmo sem saber conscientemente, que aquela não ia ser a única vez que eu ia ter que fazer justiça com as próprias mãos. Agora, meus queridos que estão me acompanhando até aqui, se vocês pudessem se inscrever no canal e deixar um comentário contando qual parte da história mais tocou vocês até agora, isso ia me deixar muito feliz. Vocês são a razão dessa história estar sendo contada. E cada inscrição, cada comentário, cada like ajuda outras pessoas que passaram por situações parecidas a se sentirem menos sozinhas. Contem para mim. Vocês já passaram por alguma situação onde sentiram que precisavam fazer justiça porque ninguém mais ia fazer? Compartilhem comigo. Vamos formar uma família aqui nos comentários. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta e dolorosa. Francisca aos poucos foi voltando a sorrir, voltando a conversar, voltando a ser um pouco da menina alegre que ela era antes. Mas nunca voltou a ser completamente a mesma. E eu entendi que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar por completo. Ela desenvolveu medos que antes não tinha. Acordava gritando de pesadelos, se assustava com qualquer barulho estranho. Nossa mãe levou ela várias vezes no curandeiro da cidade vizinha, que fez alguns trabalhos para tirar o quebranto e limpar as energias ruins. E isso ajudou um pouco. Quanto a mim, carregar o segredo do que eu tinha feito era mais pesado do que eu imaginava que seria. Durante o dia conseguia manter a calma, fazer as atividades normais, cuidar da casa, ajudar meu pai com a pesca. Mas à noite, sozinha com meus pensamentos, às vezes a culpa vinha como uma onda e quase me afogava. Não culpa pelo que eu tinha feito com Raimundo. Esse desgraçado mereceu cada segundo de sofrimento que teve, mas culpa por ter mentido para minha família, por estar carregando aquele peso sozinha. Foi nessa época que comecei a entender uma coisa importante sobre justiça e vingança. A justiça dos tribunais, das leis, dos policiais, essa às vezes falha, às vezes não chega onde precisa chegar,
Às vezes protege quem deveria punir e pune quem deveria proteger. Mas existe uma justiça mais antiga, mais profunda, que vem de dentro da gente, que vem do conhecimento do que é certo e do que é errado. E às vezes, para que essa justiça aconteça, a gente precisa sujar as próprias mãos. Nossa vida começou a se normalizar aos poucos. Sem a dívida para Raimundo, meu pai conseguiu se dedicar melhor à pesca e à carpintaria. Nossa mãe voltou a costurar para as famílias da redondeza. Joaquim, que tinha ficado muito assustado com tudo o que aconteceu, voltou a brincar e estudar normalmente. E Francisca, mesmo com as cicatrizes que ia carregar para sempre, começou a fazer planos para o futuro de novo. Falava em estudar enfermagem, em ajudar outras pessoas, em transformar sua dor em algo útil para o mundo. Mas eu sabia que nossa história com a família Tavares não tinha acabado. Raimundo tinha 2 irmãos que moravam em cidades próximas, e os 2 eram cortados com a mesma navalha que ele. Um deles, Osvaldo, era ainda pior que o irmão, se possível. E quando ele soube da morte de Raimundo e de como a viúva tinha perdido todas as propriedades por causa das dívidas, começou a fazer perguntas, a investigar, a espalhar pela região que tinha alguma coisa estranha naquela morte. Comunidade 3 meses depois do enterro do irmão, como uma praga que volta para assombrar a terra que pensávamos ter limpado. Era um homem ainda mais perigoso que Raimundo, porque além da maldade, tinha também a esperteza de quem sabia jogar o jogo sujo da política local. Tinha sido vereador em Tefé por 2 mandatos, conhecia todo mundo que tinha poder na região e, quando queria alguma coisa, não media esforços para conseguir. A primeira coisa que ele fez foi espalhar pela cidade que a morte do irmão não tinha sido natural, que alguém tinha envenenado ele, e que não ia descansar enquanto não descobrisse quem foi. Eu sabia que era questão de tempo até ele chegar na nossa casa fazendo perguntas, e foi exatamente o que aconteceu numa tarde de dezembro, quando o calor estava tão forte que parecia que o ar pegava fogo. Ele chegou acompanhado de 2 capangas, homens grandes e mal encarados que ficaram do lado de fora da nossa casa, fumando e olhando para todo lado como se estivessem vigiando. Osvaldo bateu na porta com autoridade, daquele jeito que só homem acostumado a mandar bate. E quando meu pai atendeu, se apresentou e disse que queria fazer algumas perguntas sobre a última visita que Raimundo tinha feito à nossa casa. Seu Sebastião? Ele disse, tirando um lenço para enxugar o suor do rosto. Eu sei que meu irmão esteve aqui no dia que morreu. Sei que tomou alguma coisa na casa de vocês. Preciso saber exatamente o que foi que deram para ele. Meu pai, coitado, ficou nervoso na hora. Começou a gaguejar, a explicar que só tinha oferecido um café, que Raimundo tinha pedido um chá para o estômago porque estava passando mal. E quem foi que preparou esse chá? Osvaldo perguntou, com aquele tom de quem já sabia a resposta. Foi quando eu entrei na conversa. Fui eu, senhor Osvaldo, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele disse que estava com dor de barriga e eu fiz um chá de boldo com erva cidreira, a mesma receita que minha avó sempre usava. Não tinha nada demais, não, senhor. Osvaldo me olhou de um jeito que me deu arrepios, como se estivesse tentando ler minha alma através dos meus olhos. Menina esperta, ele disse. Sabe fazer chá, sabe conversar. Igual a avó dela, não é, seu Sebastião? Dona Teresa era conhecida pelos chás dela. Alguns curavam, outros. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Todo mundo na região sabia das histórias sobre minha avó, sobre como ela ajudava quem precisava e se vingava de quem merecia. Minha avó era uma mulher de bem, eu respondi. Nunca fez mal para ninguém que não merecesse. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pensasse, e na hora que falei, percebi que tinha dado uma resposta perigosa demais. Os olhos de Osvaldo brilharam com uma luz ruim, como se ele tivesse encontrado exatamente o que estava procurando. Interessante, ele disse, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Então você acha que meu irmão merecia morrer, menina? A pergunta ficou no ar como fumaça venenosa. Todo mundo ficou em silêncio. Até os passarinhos pararam de cantar. Eu senti meu coração disparar, mas forcei minha voz a sair calma. Eu não disse isso, senhor Osvaldo. Eu disse que minha avó nunca fez mal para gente boa. Seu irmão era um homem respeitado. Todo mundo sabe disso. Mas eu sabia que ele não tinha acreditado na minha resposta. E pior,
Sabia que ele ia ficar de olho na nossa família dali para frente. Depois que ele foi embora, meu pai me chamou para conversar a sós. Antônia, ele disse com aquela voz cansada de quem carregava preocupações demais. Você tem certeza que não pôs nada a mais naquele chá? Porque se pôs, melhor me contar agora, para a gente pensar num jeito de se proteger. Olhei para meu pai, aquele homem bom que tinha passado a vida toda trabalhando honestamente, que nunca tinha feito mal para uma mosca, e senti uma dor terrível no peito. Pai, eu menti. Eu juro pela alma da minha avó que só pus ervas para curar dor de barriga. E se essa mensagem estiver tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Vocês que estão me ouvindo são parte dessa família agora. E é graças a vocês que essas histórias chegam a quem precisa ouvir. Nos dias que se seguiram, começaram a acontecer coisas estranhas ao redor da nossa casa. Pessoas apareciam de vez em quando, sempre com desculpas diferentes. Um queria comprar peixe, outro queria perguntar sobre trabalho de carpintaria, outro dizia que estava perdido e queria uma informação. Mas eu percebia que todos eles ficavam observando demais, fazendo perguntas demais, prestando atenção em detalhes que não importavam para quem só queria comprar peixe ou pedir informação. Osvaldo tinha colocado espiões para vigiar nossa família. Francisca, que estava começando a se recuperar, voltou a ficar nervosa e assustada. As marcas do que ela tinha passado ainda estavam muito frescas, e qualquer coisa que lembrasse aquele período a deixava em pânico. Uma noite, ela veio no meu quarto chorando. Disse que tinha sonhado que Raimundo estava vivo e vinha buscar ela de novo. Antônia, ela disse, eu tenho medo que o irmão dele faça alguma coisa com a gente. Já ouvi falar dele, dizem que é pior que Raimundo, que quando quer se vingar de alguém, não se importa em machucar a família toda. Foi nessa noite que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não podia deixar minha família viver com medo. Não podia deixar que Osvaldo descobrisse a verdade e fizesse mal para eles por causa do que eu tinha feito. Se ele queria encontrar um culpado, ia encontrar, mas ia ser nos meus termos, do meu jeito, na minha hora. Comecei a planejar como ia lidar com ele, e dessa vez não ia ser com chá de ervas. Dessa vez ia ter que ser algo mais direto, mais definitivo. Osvaldo tinha um padrão de comportamento que eu consegui identificar depois de algumas semanas observando. Toda quinta-feira, ele vinha para a nossa comunidade verificar umas terras que ele estava querendo comprar e sempre parava no bar do seu Manuel para tomar umas cachaças antes de ir embora. Ficava lá até tarde da noite, bebendo e conversando com os outros homens, se gabando dos negócios dele, contando histórias de como era importante na cidade dele. E sempre voltava para Tefé pela estrada velha, aquela que passava pela mata fechada, porque era mais curta, mesmo sendo mais perigosa. A estrada velha tinha um trecho especialmente ruim, cheio de buracos e curvas fechadas, onde qualquer um podia se acidentar, especialmente se estivesse bebendo. E nesse trecho tinha uma ponte pequena sobre um igarapé fundo, uma ponte velha de madeira que já estava precisando de conserto há muito tempo. Qualquer carro que saísse da ponte, naquele ponto ia parar na água, e se o motorista estivesse inconsciente ou ferido, as chances de sobreviver eram muito pequenas. Comecei a estudar aquele lugar, a entender como a ponte estava construída, onde estavam os pontos fracos, como eu poderia fazer parecer um acidente natural. Minha avó sempre dizia que a natureza tinha suas próprias formas de fazer justiça, e às vezes a gente só precisava ajudar um pouquinho para que a justiça acontecesse. Passei várias noites caminhando até lá, estudando o terreno, imaginando como tudo poderia acontecer. O plano que comecei a formar era simples, mas arriscado. Eu sabia que Osvaldo sempre passava por ali bêbado, dirigindo mais rápido do que devia. Se algumas tábuas da ponte estivessem mais fracas do que o normal, se alguns pregos estivessem mais soltos, se uma das vigas de sustentação estivesse meio comprometida, não seria nenhuma surpresa se um carro pesado como a caminhonete dele quebrasse a ponte e caísse na água. Seria um acidente lamentável, mas não seria a primeira vez que alguém morria daquele jeito naquela estrada. Mas eu sabia também que não podia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda.
E a única pessoa em quem eu confiava completamente para uma coisa desse tipo era meu irmão Joaquim. Ele tinha só 10 anos na época, mas era um menino esperto, corajoso e, principalmente, ele também odiava Osvaldo. Tinha ouvido as conversas dos adultos, tinha entendido que aquele homem era uma ameaça para nossa família. E quando eu expliquei para ele o que precisava fazer, ele não hesitou nem um segundo. Antônia, ele disse, com aquela seriedade que só criança que cresceu rápido demais tem, se esse homem fez mal para a Francisca igual ao irmão dele, então ele merece se dar mal também. O que você quiser que eu faça, eu faço. E assim começamos a trabalhar juntos, 2 irmãos unidos contra o mundo, prontos para proteger nossa família, não importa qual fosse o preço. 2 semanas preparando tudo nos mínimos detalhes. Joaquim se revelou um parceiro perfeito para esse tipo de trabalho. Pequeno o suficiente para se esconder em lugares que eu não conseguia, ágil para subir e descer da ponte sem fazer barulho, e principalmente esperto para entender exatamente o que precisava ser feito sem que eu tivesse que explicar 2 vezes. Durante o dia, íamos até a ponte fingindo que estávamos brincando ou pescando no igarapé, mas na verdade estávamos estudando, cada tábua, cada prego, cada viga, calculando exatamente onde e como fazer as modificações que precisávamos. A ponte tinha sido construída há muitos anos, e algumas partes já estavam naturalmente enfraquecidas pelo tempo e pela umidade. Nosso trabalho era apenas acelerar um processo que já estava acontecendo mesmo, empurrar algumas tábuas para o limite de resistência delas, afrouxar alguns pregos estratégicos, fazer uns cortes quase imperceptíveis em pontos que não iam chamar a atenção de quem passasse por ali durante o dia, mas que iam ceder sob o peso de uma caminhonete pesada passando em velocidade. Joaquim tinha uma habilidade natural para esse tipo de trabalho manual, herança do nosso pai carpinteiro. Sabia exatamente onde cortar para enfraquecer sem quebrar completamente, sabia como afrouxar um prego, de modo que ele continuasse no lugar, mas perdesse a força de sustentação. Sabia como fazer tudo parecer desgaste natural do tempo. Antônia, ele me disse numa dessas tardes enquanto trabalhávamos, você acha que a gente vai para o inferno por causa disso? A pergunta me pegou desprevenida, mas a resposta veio rápida do meu coração. Joaquim, se existir inferno, ele já está cheio de gente como Raimundo e Osvaldo. A gente está só limpando o mundo. Na quinta-feira marcada para a execução do nosso plano, acordei com um frio na barriga que não era só de nervosismo, era de excitação também. Finalmente ia fazer justiça por tudo que nossa família tinha sofrido e ia garantir que Osvaldo nunca mais ia poder ameaçar ninguém. Passei o dia inteiro tentando manter a rotina normal, ajudando nossa mãe com os afazeres, conversando com Francisca sobre os planos dela de voltar a estudar, fingindo que era apenas mais um dia comum na nossa vida. Mas quando anoiteceu, eu e Joaquim saímos silenciosamente de casa e fomos para nosso posto de observação, um lugar na mata de onde conseguíamos ver a ponte, mas ficávamos escondidos de qualquer um que passasse pela estrada. Levamos algumas frutas e água, porque sabíamos que podia demorar. Osvaldo costumava sair do bar entre 9 e 10 da noite, dependendo de quanto ele bebia e de quanta conversa ele tinha para jogar fora com os outros homens. Às 9h30, ouvimos o barulho da caminhonete vindo pela estrada. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar, mas minha mente estava clara e focada. Chegou a hora. Eu sussurrei para Joaquim, que apertou minha mão com força. O barulho do motor foi ficando mais alto, as luzes do farol foram aparecendo entre as árvores e então vimos a caminhonete azul de Osvaldo se aproximando da ponte em velocidade alta, como sempre fazia quando estava bebido. O que aconteceu a seguir foi exatamente como tínhamos planejado, mas mesmo assim me deu um choque ver nossa preparação funcionando na prática. A caminhonete entrou na ponte fazendo ela balançar mais que o normal. No meio da travessia, ouvimos o primeiro barulho de madeira, se partindo, depois outro, depois vários ao mesmo tempo. Osvaldo deve ter percebido que algo estava errado, porque vimos as luzes de freio se acenderem, mas já era tarde demais. A parte central da ponte cedeu completamente, e a caminhonete despencou no igarapé com um barulho terrível de metal amassado e vidro quebrando. Depois disso, foi só silêncio.
Um silêncio pesado que parecia engolir todos os sons da mata. Esperamos alguns minutos para ter certeza de que não ia ter nenhum movimento. Vindo de dentro da caminhonete, depois descemos até a beira do igarapé para verificar de perto. O veículo tinha caído de cabeça para baixo e estava meio submerso na água escura. Através do para-brisa quebrado, conseguíamos ver Osvaldo pendurado pelo cinto de segurança, inconsciente ou morto, com sangue escorrendo da cabeça. A água estava entrando devagar pela porta amassada, e sabíamos que mesmo se ele ainda estivesse vivo, não ia ficar por muito tempo. "A gente fez, Antônia", Joaquim sussurrou, e na voz dele havia uma mistura de alívio e horror que eu entendia perfeitamente. "Agora nossa família está segura." Segurei a mão do meu irmão e olhei mais uma vez para a caminhonete afundando. "Sim, meu irmão, agora acabou de verdade." Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, carregando mais um segredo que ia nos unir para sempre. Na manhã seguinte, a notícia do acidente se espalhou pela comunidade como sempre acontecia quando alguma tragédia acontecia na região. Osvaldo Tavares tinha morrido num acidente na Ponte Velha, exatamente como todo mundo sempre disse que ia acontecer um dia. A ponte estava velha, perigosa, precisando de conserto há anos, e finalmente tinha cobrado o preço da negligência das autoridades. Foi uma fatalidade, um acidente lamentável, mas não inesperado. Apareceram várias pessoas na nossa casa naquele dia, incluindo o delegado de Tefé, que veio fazer algumas perguntas de rotina sobre a investigação da morte de Raimundo que Osvaldo estava conduzindo. "Dona Maria", ele disse para nossa mãe, "o senhor Osvaldo estava investigando a morte do irmão dele. Vocês sabem se ele descobriu alguma coisa? Se ele tinha suspeita de alguém específico?" Minha mãe, que não sabia de nada sobre o que eu e Joaquim tínhamos feito, respondeu com toda a sinceridade: "Não, senhor delegado. Ele veio aqui algumas vezes fazer perguntas, mas nunca disse que suspeitava de ninguém. Só queria saber sobre o último dia que o irmão dele passou aqui." O delegado fez mais algumas perguntas, anotou algumas coisas num caderninho, depois foi embora dizendo que o caso da morte de Raimundo ia ficar arquivado porque não havia evidências de crime e agora não havia mais ninguém para tocar a investigação adiante. A família Tavares tinha outros parentes, mas nenhum deles estava interessado em gastar tempo e dinheiro investigando mortes que, para todos os efeitos, pareciam ter sido naturais ou acidentais. Com a morte de Osvaldo, nossa família finalmente conseguiu respirar aliviada. O medo constante que vínhamos carregando há meses desapareceu como névoa no sol da manhã. Francisca voltou a sorrir de verdade, voltou a fazer planos para o futuro, voltou a sonhar em estudar enfermagem e ajudar outras pessoas. Nossos pais pararam de andar pela casa com aquela cara preocupada, voltaram a conversar normalmente durante as refeições, voltaram a fazer projetos para melhorar nossa situação de vida. Mas para mim e Joaquim, a sensação era diferente. Tínhamos descoberto algo sobre nós mesmos que mudava tudo. Éramos capazes de matar quando necessário. Éramos capazes de planejar e executar vinganças letais. Éramos capazes de carregar segredos pesados sem deixar transparecer nada. Essa descoberta era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Libertadora porque sabíamos que nunca mais íamos ficar indefesos diante de quem quisesse fazer mal para nossa família. Assustadora porque sabíamos que tínhamos cruzado uma linha que não tinha volta. "Antônia", Joaquim me disse numa dessas noites, quando estávamos sentados na varanda olhando as estrelas, "você acha que a gente vai ter que fazer isso de novo algum dia?" A pergunta ficou no ar por um tempo antes que eu respondesse: "Espero que não, meu irmão. Mas se precisar, a gente está preparado." E aquela foi a última vez que conversamos abertamente sobre o que tínhamos feito. Daquele dia em diante, virou um acordo silencioso entre nós. Proteger nossa família não importava o preço, e nunca falar sobre os métodos que usávamos para isso. Os meses que se seguiram foram os mais tranquilos que nossa família tinha vivido em muito tempo. Sem a ameaça dos irmãos Tavares pairando sobre nossas cabeças, conseguimos nos dedicar a reconstruir nossas vidas e nossos sonhos. Meu pai expandiu o negócio de carpintaria, começou a fazer móveis sob encomenda para as famílias mais ricas da região. Nossa mãe aumentou a clientela de costura, passou a fazer vestidos de festa e de casamento.
Francisca se inscreveu num curso preparatório para o exame de admissão da Escola de Enfermagem de Manaus, e eu comecei a perceber que tinha uma vocação natural para resolver problemas que outros não conseguiam resolver. Pessoas da comunidade começaram a me procurar quando tinham dificuldades com vizinhos abusivos, com patrões exploradores, com autoridades corruptas. Não faziam pedidos diretos, é claro, mas contavam suas histórias, descreviam seus problemas e sempre terminavam dizendo algo como: Antônia, você que é esperta, o que você acha que uma pessoa devia fazer numa situação dessas? O filho dela, Valdemar, um homem de 35 anos que bebia demais e nunca tinha prestado para nada, estava ameaçando tomar a casa dela para vender e gastar o dinheiro com bebida e jogo. Antônia, minha filha, ela disse, segurando minhas mãos com as dela, tremendo. Ele já me bateu 2 vezes. Disse que se eu não assinar os papéis da casa para o nome dele, ele vai me matar e enterrar no quintal onde ninguém vai encontrar. A história de Dona Benedita me tocou de um jeito especial porque me lembrou da nossa própria situação com os irmãos Tavares. Era sempre a mesma coisa. Pessoas poderosas ou violentas se aproveitando de quem era mais fraco, usando medo e ameaças para conseguir o que queriam, contando com o fato de que suas vítimas não tinham para onde correr, nem quem as protegesse. O sistema de justiça oficial não funcionava para gente como Dona Benedita, assim como não tinha funcionado para nossa família. Mas havia outros tipos de justiça, mais antigos e mais eficazes. Dona Benedita, eu disse para ela, a senhora já tentou conversar com o delegado? Já tentou pedir ajuda para alguém da prefeitura? Ela balançou a cabeça tristemente. Já tentei tudo, minha filha. Mas você sabe como é. Valdemar conhece todo mundo, bebe com o delegado, joga dominó com o prefeito. Quando eu fui fazer queixa, me disseram que era problema de família, que mãe e filho tinham que resolver entre eles mesmos. Disseram que eu estava exagerando, que filho não faz mal para a mãe. Naquela mesma noite, conversei com Joaquim sobre o caso de Dona Benedita. Meu irmão tinha crescido muito nos últimos meses, não só fisicamente, mas mentalmente também. Carregava os segredos que dividíamos com uma maturidade que impressionava para alguém de apenas 10 anos. Antônia, ele disse depois que contei toda a história. Se a gente não ajudar ela, quem vai ajudar? E se a gente deixar esse Valdemar fazer mal para a mãe dele, daqui a pouco ele vai estar fazendo mal para outras pessoas também. Passamos alguns dias observando Valdemar para entender seus hábitos e pontos fracos. Era um homem grande e forte, mas que bebia tanto que ficava vulnerável na maior parte do tempo. Morava numa casa pequena no centro da cidade, mas passava as noites no bar do seu Antônio, bebendo cachaça e jogando cartas até altas horas. Sempre voltava para casa pela mesma rua, uma rua escura e deserta, onde qualquer coisa podia acontecer sem que ninguém visse. Valdemar tinha inimigos além de Dona Benedita. Devia dinheiro para vários jogadores da região, já tinha se envolvido em briga com outros bêbados, era conhecido por ser violento e desrespeitoso com todo mundo. Se alguma coisa acontecesse com ele, haveria suspeitos suficientes para que ninguém pensasse na família de uma senhora indefesa que ele estava ameaçando. O plano que desenvolvemos para Valdemar era diferente dos anteriores. Não podia ser veneno como com Raimundo, porque era difícil controlar quando e onde ele ia beber. Não podia ser acidente como com Osvaldo, porque ele não tinha padrões regulares de movimento que pudéssemos prever. Tinha que ser algo mais direto, mais pessoal, mas que ainda parecesse resultado de uma briga ou assalto. A solução veio quando lembrei de uma história que minha avó costumava contar sobre os antigos caçadores da região. Eles tinham uma técnica para caçar onças que envolvia usar os instintos do próprio animal contra ele. Preparavam uma armadilha que parecia uma presa fácil, mas quando a onça atacava, era ela que acabava sendo capturada. Joaquim, eu disse para meu irmão, a gente vai usar a ganância dele contra ele mesmo. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Cada gesto de vocês fortalece essa corrente de luz que estamos construindo juntos. Na sexta-feira escolhida para nossa ação,
Eu e Joaquim nos posicionamos na rua escura por onde Valdemar sempre passava na volta do bar. Tínhamos preparado uma encenação simples, mas eficaz. Eu fingia estar contando dinheiro, uma quantia considerável que tinha ganhado vendendo artesanato na feira, e falava alto o suficiente para que ele ouvisse quando passasse. Joaquim ficava escondido num beco próximo, pronto para agir quando fosse necessário. Tudo aconteceu exatamente como prevíamos. Valdemar vinha cambaleando pela rua, bêbado como sempre, quando me viu sozinha contando as notas. Os olhos dele brilharam com aquela ganância que conhecíamos bem, e ele se aproximou tentando disfarçar suas intenções. "Oi, menina", ele disse com a voz pastosa. "Que dinheiro bonito é esse? Parece que você teve um bom dia de vendas." Respondi inocentemente que havia vendido várias peças na feira e estava contando o lucro para dar para minha mãe. "Sabe", ele continuou, chegando mais perto, "uma menina sozinha na rua à noite com tanto dinheiro assim pode ser perigoso. Tem muito ladrão por aí. Por que você não me dá esse dinheiro para eu guardar para você?" Quando ele estendeu a mão em direção às notas, foi quando nossa armadilha se fechou. Joaquim saiu do esconderijo silenciosamente por trás dele, e eu segurei a atenção de Valdemar, fazendo perguntas sobre onde seria seguro guardar o dinheiro. O que aconteceu depois foi rápido e eficiente. Joaquim tinha se tornado especialista em pontos vulneráveis do corpo humano, conhecimento que tinha adquirido observando nosso pai abater peixes e animais para o consumo. Sabia exatamente onde apertar no pescoço para interromper a circulação sanguínea para o cérebro, sabia como fazer parecer que a pessoa tinha desmaiado de tanto beber. Valdemar nem percebeu quando meu irmão se aproximou por trás dele. Quando Valdemar caiu inconsciente, nós o arrastamos para o beco escuro, onde ninguém podia nos ver. A parte mais difícil do nosso plano era fazer tudo parecer resultado de uma briga violenta. Tínhamos estudado como simular ferimentos que pareciam ter sido causados por socos e chutes, como criar evidências de que ele tinha resistido ao assalto e sido morto durante a luta. Joaquim, apesar da pouca idade, tinha uma compreensão instintiva de como fazer essas coisas parecerem naturais. Depois que terminamos, espalhamos algumas moedas pelo chão e rasgamos algumas das roupas de Valdemar para criar a cena de um assalto que havia terminado mal. Qualquer um que encontrasse o corpo ia pensar que ele tinha sido vítima de ladrões que não se contentaram apenas com o dinheiro e decidiram eliminar a testemunha. Era um tipo de crime comum na região, especialmente envolvendo bêbados que andavam sozinhos à noite. Na manhã seguinte, quando encontraram o corpo de Valdemar, a reação da comunidade foi exatamente a que esperávamos. Lamentaram a violência, criticaram a falta de segurança nas ruas, comentaram que era perigoso andar sozinho à noite, especialmente quando se estava embriagado. Mas não houve grande comoção ou exigências por investigação rigorosa. Valdemar não era uma pessoa querida, tinha muitos inimigos, e sua morte foi vista mais como consequência inevitável do estilo de vida que levava do que como tragédia inesperada. Dona Benedita apareceu na nossa casa alguns dias depois, oficialmente para agradecer por eu ter conversado com ela sobre seus problemas familiares. "Antônia, minha filha", ela disse com lágrimas nos olhos, mas sorrindo, "parece que Deus ouviu minhas orações. Agora posso viver em paz na minha casinha, sem medo de ninguém." Eu segurei as mãos dela e disse que às vezes Deus trabalhava de formas misteriosas, que a justiça divina podia demorar, mas sempre chegava para quem merecia. A partir desse dia, minha reputação na comunidade começou a mudar de forma sutil, mas significativa. As pessoas passaram a me ver não apenas como uma menina esperta, mas como alguém que tinha uma conexão especial com a justiça, uma capacidade de resolver problemas que outros não conseguiam resolver. Começaram a me procurar com mais frequência, sempre com histórias de injustiças que não tinham solução através dos canais oficiais. E eu comecei a entender que tinha encontrado minha verdadeira vocação na vida. Não era para ser enfermeira como Francisca, nem costureira como nossa mãe, nem carpinteira como nosso pai. Minha função no mundo era ser um instrumento de justiça para quem não tinha outros recursos, um último recurso para pessoas desesperadas que não tinham para onde correr. Era um trabalho perigoso e sombrio, mas também necessário e sagrado à sua maneira.
Conhecida pela dedicação aos pacientes mais necessitados, Joaquim cresceu forte e inteligente, herdou o talento do nosso pai para a carpintaria, mas também desenvolveu uma habilidade especial para negócios, começou a vender os móveis que faziam para outras cidades da região. Nossos pais envelheceram com dignidade, vendo os filhos bem encaminhados na vida, sem nunca suspeitar dos métodos que usávamos para proteger nossa tranquilidade. Eu me tornei uma espécie de conselheira informal da comunidade, a pessoa que as pessoas procuravam quando tinham problemas que não conseguiam resolver sozinhas. Oficialmente, eu ajudava com questões simples, mediava brigas entre vizinhos, dava conselhos sobre negócios, auxiliava famílias em dificuldades financeiras. Mas por baixo dessa fachada respeitável, eu e Joaquim continuávamos nossa verdadeira missão: fazer justiça quando a lei falhava, proteger os inocentes quando ninguém mais podia proteger. Ao longo de quase 20 anos, lidamos com 17 casos que exigiram medidas definitivas. 17 pessoas que usavam poder, dinheiro ou violência para oprimir outros, e que descobriram que, no final das contas, todo mundo tem que prestar contas pelos próprios atos. Cada caso era único. Exigia estratégias diferentes, mas o resultado sempre era o mesmo: justiça feita, famílias protegidas, comunidade mais segura. Tinha o caso do professor Alcides, que estava abusando das alunas menores na escola rural onde dava aulas. As meninas tinham medo de contar para os pais. Os pais que sabiam não tinham coragem de enfrentar um homem instruído e respeitado. Alcides morreu de uma doença misteriosa que deixou os médicos intrigados, mas que nós sabíamos ter sido causada por uma combinação específica de plantas que minha avó me tinha ensinado. Plantas que causavam um envenenamento lento e irreversível, que imitava perfeitamente os sintomas de uma doença natural. Tinha o caso do comerciante Juraci, que emprestava dinheiro a juros abusivos para famílias desesperadas e depois tomava suas casas quando não conseguiam pagar. Juraci sofreu um acidente na estrada durante uma viagem de negócios, quando o carro dele perdeu o controle numa curva e capotou. Na verdade, Joaquim tinha sabotado o sistema de freios da forma mais sutil possível, usando técnicas que tinha aprendido, observando mecânicos e adaptando para nossos propósitos específicos. Tinha o caso do fazendeiro Coronel Antônio, que tratava os trabalhadores como escravos e espancava qualquer um que tentasse reclamar dos direitos. O coronel morreu durante uma briga com invasores de terra que nunca foram identificados. Na realidade, eu e Joaquim tínhamos criado uma encenação elaborada. Contratamos alguns homens de outras cidades para fazer barulho e confusão, enquanto nós executávamos o serviço, garantindo que as suspeitas recaíssem sobre conflitos agrários comuns na região. Cada caso era uma lição nova sobre natureza humana, sobre os diferentes tipos de maldade que existem no mundo, sobre as muitas formas que a justiça pode tomar. Aprendemos a ser pacientes, a estudar nossas vítimas por meses antes de agir, a criar situações que pareciam completamente naturais ou acidentais. Nunca deixamos rastros, nunca agimos por impulso, nunca matamos por raiva ou vingança pessoal. Era sempre sobre proteger inocentes, sempre sobre restaurar o equilíbrio quando ele havia sido quebrado por pessoas más. Mas de todos os casos que lidamos ao longo desses anos, o que mais me marcou foi o último, o que finalmente me fez decidir que era hora de parar. Foi o caso da família Santos, que morava numa fazenda isolada perto da divisa com o Acre. O chefe da família, seu Ranulfo, era um homem aparentemente respeitável, dono de muitas terras e gado, casado há 30 anos com Dona Carminha, pai de 5 filhos. Mas por trás da fachada de família tradicional, Ranulfo comandava um esquema terrível de tráfico de crianças. A história chegou até mim através de uma mulher chamada Joana, que tinha perdido 2 filhas pequenas quando elas se perderam na floresta durante uma visita à fazenda dos Santos. Antônia, ela me contou, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu sei que minhas meninas não se perderam. Eu sei que aquele homem fez alguma coisa com elas. Mas quando fui na polícia, me disseram que criança se perde mesmo na mata, que eu tinha que aceitar e seguir em frente. Como é que uma mãe aceita uma coisa dessas? Investigar o caso de Ranulfo exigiu meses de trabalho cuidadoso. Tivemos que nos infiltrar no círculo social dele, ganhar a confiança da família,
descobrir como o esquema funcionava. O que descobrimos foi pior do que qualquer coisa que tínhamos enfrentado antes. Ranulfo vendia crianças para uma rede que se estendia até outros países, crianças que eram usadas para trabalho escravo, prostituição ou coisa ainda pior. A fazenda dele era um ponto de coleta e distribuição, um lugar onde crianças perdidas ou órfãs ficavam temporariamente antes de serem enviadas para seus destinos finais. Dona Carminha não só sabia de tudo como participava ativamente do esquema. Era ela quem cuidava das crianças enquanto elas estavam na fazenda, quem as preparava para a viagem, quem mentia para as autoridades quando alguém vinha investigar. Os filhos mais velhos do casal também estavam envolvidos, ajudavam a transportar as vítimas, a encontrar novas crianças vulneráveis, a manter o segredo da família. Esse caso era diferente de todos os outros porque não envolvia apenas uma pessoa má, mas uma organização inteira. Não podíamos simplesmente eliminar Ranulfo e esperar que o problema se resolvesse, porque havia outras pessoas que continuariam o trabalho dele. Precisávamos destruir toda a operação de uma vez, garantir que nenhum dos envolvidos sobrevivesse para reconstruir o esquema em outro lugar. O plano que desenvolvemos para a família Santos foi o mais elaborado e arriscado de toda a nossa carreira. Envolveu meses de preparação, a criação de identidades falsas, a infiltração de vários níveis da organização. Joaquim, que agora era um homem adulto de quase 30 anos, se passou por um comprador interessado em mercadoria especial, enquanto eu me fingi de assistente social, investigando casos de crianças desaparecidas na região. A execução aconteceu durante uma festa de aniversário na fazenda, quando toda a família estava reunida junto com vários parceiros de negócios que tinham vindo de longe para uma reunião de trabalho. Joaquim havia introduzido uma substância especial no sistema de ventilação da casa principal, uma combinação de plantas venenosas que causava asfixia lenta e silenciosa, parecida com envenenamento por monóxido de carbono. Quando os bombeiros e a polícia chegaram na manhã seguinte, encontraram 14 corpos na casa, incluindo toda a família Santos e seus associados. A investigação concluiu que tinha sido um vazamento de gás acidental, um problema no sistema de aquecimento que causou intoxicação em massa durante a noite. Ninguém suspeitou de crime, porque não havia sinais de violência, não havia evidências de arrombamento, não havia nada que sugerisse que algum estranho havia estado na propriedade. Mas o mais importante foi o que encontraram nos porões e edifícios auxiliares da fazenda. Evidências de todo o esquema de tráfico, documentos que levaram ao desmantelamento de toda a rede, libertação de dezenas de crianças que ainda estavam vivas, prisão de colaboradores em várias cidades. A morte da família Santos não foi apenas justiça pelos crimes que tinham cometido, foi também a chave que abriu todas as portas e permitiu que centenas de outras vítimas fossem salvas. Depois desse caso, senti que minha missão estava completa. Tinha dedicado mais de 20 anos da minha vida a fazer justiça para quem não tinha outros recursos, tinha protegido incontáveis famílias, tinha removido do mundo 17 fontes de sofrimento e maldade, mas também sentia que estava na hora de parar, que tinha pago minha dívida com o universo, que merecia tentar construir uma vida mais normal e tranquila. Conversei com Joaquim sobre minha decisão, e ele concordou que era tempo de nos aposentarmos desse trabalho. Tínhamos conseguido criar uma vida boa para nossa família. A comunidade estava mais segura, e as habilidades que desenvolvemos ao longo dos anos podiam ser usadas para propósitos mais construtivos. Decidimos que íamos usar nosso conhecimento para ensinar outras pessoas a se protegerem, para formar uma rede discreta de proteção mútua que não dependesse de nossos métodos extremos. Viúvo, pai de 2 filhos já crescidos, trabalhava como comerciante de produtos da floresta, viajava pelo interior comprando castanha, açaí, madeira de reflorestamento. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas com olhos gentis que pareciam enxergar coisas boas nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. Armindo apareceu na nossa comunidade numa época em que eu estava tentando me afastar gradualmente da vida que tinha levado por tantos anos. Tinha tomado a decisão de não aceitar mais casos especiais,
de focar minha energia em atividades mais normais como costura, artesanato, ajudar as famílias locais com questões cotidianas que não exigiam medidas extremas. Mas carregar 20 anos de segredos cria uma solidão diferente de qualquer outra coisa. Uma sensação de estar sempre um pouco separada do resto do mundo, de nunca poder ser completamente honesta sobre quem você realmente é. Armindo tinha uma qualidade rara de conseguir estar presente sem fazer perguntas demais, de aceitar as pessoas como elas eram, sem precisar entender completamente seu passado. Começamos nos encontrando por acaso no mercado, na igreja, nas festas da comunidade, e aos poucos esses encontros foram se tornando intencionais. Ele me contava sobre suas viagens, sobre os lugares que conhecia, sobre as pessoas interessantes que encontrava pelo caminho. Eu falava sobre meus projetos de artesanato, sobre minha família, sobre os pequenos dramas e alegrias da vida na nossa cidade. O namoro foi lento e respeitoso, do jeito que era comum entre pessoas da nossa idade na época. Armindo me cortejou por quase 2 anos antes de pedir minha mão em casamento, e durante todo esse tempo nunca fez pressão para que eu revelasse mais sobre mim mesma do que eu estava confortável em compartilhar. Era como se ele intuísse que eu carregava histórias pesadas, mas não precisava conhecê-las para me amar como eu era no presente. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja da cidade, com toda a nossa família presente e a bênção de praticamente toda a comunidade. Joaquim foi meu padrinho, Francisca foi minha madrinha, e pela primeira vez em muitos anos senti que estava realmente vivendo uma vida normal, uma vida que qualquer pessoa podia viver sem carregar segredos sombrios. Armindo me deu não apenas amor, mas também uma identidade nova, uma forma de ser Antônia, esposa de Armindo, em vez de apenas Antônia, a mulher que resolvia problemas. Nossa vida de casados foi tranquila e cheia de pequenas felicidades. Armindo respeitava minha necessidade de privacidade sobre certas questões, e eu respeitava o fato de que ele também tinha perdas e dores que não gostava de revisitar. Construímos nossa felicidade no presente, fazendo planos para o futuro, criando tradições próprias, descobrindo que era possível ser profundamente feliz sem ter que dividir absolutamente tudo um com o outro. Quando completei 45 anos, Armindo me deu uma casa nova, maior e mais confortável, numa parte da cidade que ficava mais perto do rio. Era uma casa com varanda ampla, jardim nos fundos, espaço suficiente para receber a família toda nos domingos e feriados. Antônia, ele disse no dia que me mostrou a casa pronta, quero que você tenha um lugar onde possa ser completamente feliz, onde possa esquecer qualquer tristeza que ainda carregue do passado. Foi nessa casa que passei os anos mais tranquilos da minha vida adulta. Armindo e eu desenvolvemos uma rotina gostosa. Ele viajava a trabalho durante alguns dias do mês. Eu cuidava da casa e dos meus projetos. Quando ele voltava, passávamos tempo juntos conversando sobre tudo o que tinha acontecido enquanto estávamos separados. Nunca tivemos filhos próprios, mas adotamos informalmente várias crianças da comunidade que precisavam de ajuda extra, oferecendo nossa casa como lugar seguro para estudar, fazer refeições, receber conselhos. Os anos foram passando com essa leveza que eu nunca tinha experimentado antes. Joaquim se casou com uma moça boa da cidade vizinha, teve 3 filhos lindos que me chamavam de tia Antônia. Francisca também constituiu família, continuou trabalhando como enfermeira, mas também abriu uma pequena clínica na nossa cidade para atender pessoas que não tinham condições de ir até Tefé. Nossos pais envelheceram cercados de amor e cuidado, morreram em paz, sabendo que todos os filhos estavam bem encaminhados na vida. Mas a vida tem uma forma de nos lembrar que nenhuma felicidade é permanente, que sempre existem ciclos que precisam ser completados. Armindo morreu quando eu tinha 58 anos, um infarto súbito enquanto estava viajando a trabalho. Morreu longe de mim, sozinho num hotel numa cidade que eu nunca tinha visitado, e essa foi uma das dores mais difíceis que já enfrentei. Não a dor da perda em si, que era natural e esperada para qualquer pessoa que vivesse o suficiente, mas a dor de saber que ele morreu sem conhecer completamente a mulher que amou por quase 15 anos. Durante o luto, comecei a pensar muito sobre a vida que tinha construído,
sobre as escolhas que tinha feito, sobre o legado que ia deixar quando chegasse minha própria hora de partir. Tinha protegido muitas pessoas, tinha feito justiça em situações onde mais ninguém podia fazer, tinha ajudado a tornar nossa comunidade um lugar mais seguro para famílias honestas viverem em paz. Mas também tinha carregado sozinha o peso de decisões que talvez não devessem ser responsabilidade de apenas uma pessoa. Foi então que tomei a decisão de compartilhar minha história, de quebrar o silêncio que tinha mantido por tantas décadas. Não para me vangloriar do que tinha feito, não para buscar absolvição ou justificativa, mas para deixar registrado que existem pessoas dispostas a fazer o que é necessário quando todos os outros recursos falham. Para mostrar que justiça real às vezes acontece fora dos tribunais, através de métodos que a sociedade oficial não pode reconhecer, mas que às vezes são os únicos eficazes. Comecei a escrever minhas memórias aos 60 anos, trabalhando devagar, lembrando cada caso, cada decisão, cada momento em que tive que escolher entre minha própria consciência e as regras estabelecidas pela sociedade. Foi um processo doloroso, mas também libertador, uma forma de finalmente dividir o peso que tinha carregado sozinha por tanto tempo. Agora, aos 68 anos, morando sozinha nesta casa que Armindo me deu, rodeada pelas lembranças de uma vida longa e complexa, sinto que posso finalmente falar sobre tudo que vivi sem medo das consequências. A maioria das pessoas que podiam ser afetadas pela minha história já morreram de causas naturais. As que ainda estão vivas são principalmente vítimas que foram beneficiadas pelas ações que tomei. Pessoas que nunca iriam me denunciar, mesmo que soubessem a verdade. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero que vocês entendam uma coisa importante. Não estou contando essa história para glorificar a violência ou para sugerir que cada pessoa deveria fazer justiça com as próprias mãos. Estou contando porque acredito que é importante que o mundo saiba que existem pessoas dispostas a sacrificar sua própria paz de espírito para proteger os inocentes. Que quando os sistemas oficiais falham, quando a lei não consegue alcançar os verdadeiros criminosos, ainda existe uma forma mais antiga de justiça que nunca deixa de funcionar. Se vocês se sentem tocados por essa história, se ela ressoou de alguma forma com experiências que vocês tiveram ou conhecem, eu peço que se inscrevam no canal e compartilhem nos comentários suas próprias reflexões sobre justiça, proteção da família e os limites do que uma pessoa está disposta a fazer para proteger quem ama. Contem suas histórias também, porque cada um de vocês tem uma jornada única e valiosa que merece ser ouvida. Hoje, vivo uma vida simples e tranquila, cuidando do meu jardim, tecendo minhas redes coloridas, recebendo a visita dos netos de Joaquim e Francisca, que já nem sabem que a tia-avó deles uma vez foi uma das pessoas mais perigosas da região. E está tudo bem assim. O passado está no passado. A justiça foi feita quando precisava ser feita, e agora posso descansar sabendo que cumpri minha missão neste mundo. Se vocês chegaram até o final dessa história, muito obrigada por me darem a honra de serem ouvintes da minha verdade. Inscrevam-se no canal para ouvir outras histórias como essa. E lembrem-se sempre, a vida é como o rio que corre aqui na frente da minha casa. Às vezes calma, às vezes turbulenta, mas sempre seguindo em frente, sempre encontrando seu caminho para o mar.